Olá, minha gente, meu boa noite carinhoso a todos que nos acompanham. Desejo que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Estamos aqui para lançar mais um de nossos vídeos e conforme eu havia anunciado durante a semana, hoje nós iremos falar sobre a importância de manter Deus presente na sua casa. E para falar acerca desse tema, eu quero partir a partir de uma leitura bíblica que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de número 14. O texto sagrado diz assim: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. 3 meses ficou em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Pessoal, para nós prosseguirmos, o texto fala de arca. E nós precisamos entender o que é a arca, qual o significado da arca. E lá no final eu vou associar todo o meu raciocínio com o tema, a importância de manter Deus presente na sua casa. Então, eu quero começar falando sobre as medidas da arca, o tamanho da arca. A arca media 1,23 m de comprimento, 74 centímetros de altura e 74 centímetros de largura. Isso em média, não é uma medida com exatidão. Esta arca achava-se revestida de santidade e muito mistério. A arca representava a própria presença de Deus. Segundo a Bíblia, tinha 3 objetos dentro da arca. O primeiro objeto era as tábuas da lei de Moisés, que ele recebera no Monte Sinai. O segundo objeto é uma vasilha com o maná, que Deus fazia cair do céu no deserto. E o terceiro objeto era o cajado de Arão, que floresceu, confirmando o seu sacerdócio. A arca ocupava um lugar de destaque no tabernáculo, denominado como Santo dos Santos ou Lugar Santíssimo. Apenas o sacerdote podia vê-la e só algumas ocasiões do ano. Esta arca ela era usada em algumas ocasiões e eu quero citar hoje três delas, 3 ocasiões em que esta arca foi usada. A primeira delas foi na travessia do Jordão, quando as águas se abriram. A segunda vez que ela foi usada foi na queda dos muros de Jericó, quando Josué conquistou a primeira cidade, depois do povo de Israel livre da escravidão. E o terceiro relato bíblico seria quando havia guerras. Sempre que havia uma guerra, o povo levava a arca na frente das batalhas. Essa arca, ela foi tomada pelos inimigos e ela ficou um longo tempo esquecida pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. Mais precisamente, 20 anos ela ficou na mão dos inimigos. E o comportamento deles sugere a seguinte ideia: era como se eles, por algum motivo, não compreendessem a importância da presença de Deus, ou tão somente dissesse assim: não, nós não precisamos tanto da presença de Deus. Nós podemos nos virar
sem isso. Era mais ou menos essa ideia que eles passavam, porque durante 20 anos a arca ficou esquecida e ninguém teve a mínima iniciativa de buscá-la e trazê-la de volta para Israel, para a capital que seria Jerusalém. Mas nesse tempo, Davi se torna rei e logo Davi teve a iniciativa de buscar esta arca. E se você pegar o texto bíblico e for ler toda a história, você vai perceber que houve alguns acontecimentos que fez Davi desistir de levar a arca naquele dia. Eu não vou falar sobre isso hoje, porque não nos cabe mencionar isso, mas o grande fato é que a arca foi conduzida naquele dia para a casa de um homem chamado Obed-edom. Pois bem, gente, esse é o relato da arca. Agora, é exatamente aqui que eu quero falar sobre a importância de manter Deus presente na nossa casa. Vamos voltar lá, vamos relembrar o que está no texto bíblico que nós lemos. Lá diz assim na parte final: e a arca ficou ali por 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Gente, algo de muito sobrenatural começou a acontecer na casa daquele cidadão chamado Obed-edom. Coisas sobrenaturais. Toda a vizinhança, todas as pessoas percebiam que alguma coisa que não era normal estava acontecendo naquela casa, pelo fato da arca estar inserida no seio daquela família. Foi então que o rei Davi atinou, e então ele resolveu mais uma vez ir atrás da arca. E então você vai ler que ele teve sucesso dessa segunda vez e ele levou a arca para Jerusalém. Pois bem, agora vamos tirar a lição. Qual a grande lição que nós podemos tirar dessa história que eu contei para você? A primeira lição que nós tiramos é que a presença de Deus faz uma grande diferença na casa de Obed-edom. O texto diz que Deus abençoou a casa dele e tudo quanto ele tinha. A segunda lição que nós tiramos é que a presença de Deus, ela ainda hoje faz a diferença na sua casa, na minha casa. A terceira lição, com tantos problemas no seio da família, principalmente aqui no Brasil, eu chego à seguinte conclusão: está faltando Deus, está faltando a presença de Deus. Gente, durante essa pandemia que o mundo inteiro enfrenta, aqui no Brasil nós temos números alarmantes do aumento de divórcio, violência contra a mulher, violência contra a criança, consumos de bebidas alcoólicas, uso de drogas. Sabe como eu vejo essas coisas, gente? Está faltando a presença de Deus nas casas, nas famílias. Eu quero partir para a conclusão e eu quero falar com você. Você que se importa com a sua casa, você que se importa com o seu casamento. Ei, a presença de Deus faz toda
a diferença. Para você ter sucesso aqui no meu canal, para alguma coisa acontecer de diferente na sua família, nós temos que partir deste tema: manter Deus presente na nossa casa. Porque só Deus pode mudar a sua história. Só Deus pode manter a sua família estruturada, o seu casamento alicerçado, o seu casamento inabalável. Deus. Então, pessoal, nós vamos partir para o fechamento e eu quero deixar com você esse tema. Reflita nele. A importância de manter Deus presente na sua casa. Eu vou ficando por aqui hoje. Eu quero te pedir, você que não se inscreveu, se você desejar, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe com alguém. Se você puder, faça um pequeno comentário e nos ajuda nesse canal, nos ajuda a divulgar essa mensagem. Pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.